O milionário caminha pelo hotel de luxo quando avista uma jovem ajoelhada limpando a lareira da sua suíte presidencial. No momento em que seus olhares se cruzam, um mal-entendido está prestes a mudar suas vidas para sempre. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A chuva de março castigava o telhado do pequeno apartamento em Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro. Isabel Santos esfregava os olhos cansados enquanto tentava concentrar-se nos livros de medicina espalhados sobre a mesa gasta. Os raios iluminavam brevemente o apartamento através da janela, com vedação precária, e o barulho da água pingando numa bacia no canto do quarto competia com o tamborilar da chuva. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. O nome da tia Cristina apareceu na tela. Isabel atendeu imediatamente, a preocupação evidente em sua voz. "Isa, tive um acidente", disse Cristina entre gemidos de dor. "Escorreguei na escada molhada do mercadinho e machuquei feio meu tornozelo. O médico do posto disse que não posso apoiar o pé por pelo menos uma semana. Meu Deus, está muito dolorido." "Precisa de alguma coisa?" "Não é isso, querida. Não posso ir trabalhar no Copacabana Palace hoje à noite. Estou em um período probatório por causa da nova gerência, e se faltar podem cancelar meu contrato. O supervisor Oliveira já mandou 2 faxineiras antigas embora na semana passada por atrasos." Isabel sentiu um aperto no peito. O trabalho da tia no Copacabana Palace, o hotel mais luxuoso da cidade, era a única renda estável que tinham desde que seus pais faleceram num acidente de ônibus. Aquele emprego significava não apenas a sobrevivência de Cristina, mas também o futuro acadêmico de Isabel. "Não sei o que fazer", sussurrou Cristina, a voz embargada. Se perder este emprego, Isabel olhou para seus livros. A entrevista para sua bolsa de estudos no Hospital Universitário da UFRJ seria em apenas 2 dias. Tinha horas de material para revisar sobre cirurgia cardiotorácica, e aquele não era um turno normal. Seria no andar executivo, onde ficavam os hóspedes mais importantes durante o Festival de Cinema do Rio, atores, diretores, empresários. Tudo precisava ser impecável. Suspirando, fechou o livro de anatomia. "Tudo bem, vou cobrir seu turno. Descanse e siga as recomendações do médico." Ao desligar, Isabel sentiu o peso da responsabilidade. A mensalidade da faculdade de medicina estava atrasada, e o senhorio do pequeno apartamento já ameaçara despejo 2 vezes naquele mês. Não havia escolha. O uniforme de Cristina estava limpo, pendurado atrás da porta. Ficava grande em Isabel, que ajustou as mangas dobradas e prendeu o cabelo crespo num coque baixo, como sua tia costumava fazer. O crachá de identificação pesava em seu bolso como um lembrete constante do risco que estava correndo. O último ônibus para a Zona Sul estava quase vazio. Através da janela embaçada, Isabel observava as luzes da cidade refletidas na baía de Guanabara. Quando desceu na Avenida Atlântica, a chuva havia diminuído para uma garoa persistente, mas suficiente para encharcar seus sapatos gastos até chegar ao hotel. No imponente edifício branco do Copacabana Palace, com sua fachada art déco iluminada, Isabel hesitou na entrada de serviço, seu coração acelerado. Nunca havia estado dentro daquele lugar, nem mesmo no saguão. Com um último olhar para a praia de Copacabana, deslizou o crachá de Cristina e entrou. Os corredores de serviço eram um contraste brutal com a opulência que ela imaginava nas áreas públicas. Paredes de concreto, luzes fluorescentes, o cheiro de produtos de limpeza industrial. Um supervisor com olheiras profundas a recebeu com um aceno impaciente. "Está atrasada, Santos", disse ele, sem erguer os olhos da prancheta. "Espere, você não é Cristina." Isabel sentiu o sangue gelar. "Sou sobrinha dela, Isabel. Minha tia machucou o tornozelo e pediu que eu a substituísse. Ela ligou para informar." "Ninguém me avisou nada", interrompeu o supervisor, franzindo o senho. Olhou para o relógio e suspirou. "Mas não temos ninguém para cobrir o andar executivo agora. Sabe o que está fazendo?" "Sim, minha tia me explicou todo o procedimento", mentiu Isabel, tentando parecer confiante.
O supervisor hesitou, depois empurrou um carrinho de limpeza em sua direção. Andares 10 e 16. Alguns VIPs do festival voltaram mais cedo das sessões. Seja meticulosa e discreta. Isabel assentiu, empurrando o pesado carrinho para o elevador de serviço. As portas se fecharam e ela soltou o ar que nem percebera estar segurando. No que tinha acabado de se meter. O elevador abriu no 10º andar e Isabel sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. O carpete macio sob seus pés era de um azul marinho profundo, com detalhes dourados, lembrando-a do teatro municipal que visitara uma vez em excursão escolar. Arandelas de cristal iluminavam o corredor com um brilho suave, que realçava as pinturas de paisagens brasileiras nas paredes. Empurrando o carrinho pelo corredor silencioso, Isabel passou por portas duplas de madeira nobre, cada uma com números dourados, não nomes. Por trás dessas portas estavam pessoas que nunca conheceria. Magnatas, atores, diretores, vidas que só existiam nas redes sociais, blogs, nos filmes que raramente tinha dinheiro para assistir. Consultou a lista de tarefas. Primeiro quarto. Felse 45. Desocupado, precisando de limpeza completa. Respirando fundo, deslizou o cartão-chave e empurrou a porta. A visão a deixou momentaneamente sem fôlego. O quarto era maior que o apartamento inteiro que dividia com a tia. Piso de mármore importado, cortinas de veludo que iam do teto ao chão, uma cama king size com lençóis que pareciam nuvens. No banheiro, produtos de higiene em embalagens, que valiam mais que seu salário semanal no salão. Colocando as luvas, Isabel começou a trabalhar. Limpou cada superfície com atenção meticulosa. Reorganizou as toalhas em padrões precisos, verificou o frigobar, aspirou cada centímetro do carpete. Suas mãos tremiam ligeiramente, com medo de fazer alguma coisa errada, de colocar o emprego da tia em risco. Estava terminando o segundo quarto quando o walkie-talkie no carrinho crepitou. Alguém disponível no andar executivo? Temos uma situação. A suíte presidencial no 16º precisa ser preparada imediatamente. O hóspede do festival fez check-out antecipado devido a uma emergência familiar. E o Sr. Marcos Almeida, que não era esperado até amanhã, chegou sem aviso prévio. Isabel congelou ao ouvir o nome. Mesmo ela, desconectada do mundo empresarial, carioca, conhecia Marcos Almeida, o fundador da maior empresa de tecnologia do país, frequentemente chamado de o Steve Jobs brasileiro. Seu rosto aparecia regularmente nas capas das revistas econômicas do país. Houve um silêncio no rádio. Ninguém respondia. Com um suspiro de resignação, Isabel pegou o aparelho. Estou terminando o 1048. Posso ir para a suíte presidencial em seguida. Quem é você? Veio a resposta confusa. Isabel Santos. Estou substituindo minha tia. Estou no andar executivo agora. Uma pausa. Certo. Faça isso. Suíte 1601. Use o elevador privativo. O Sr. Almeida chegará em aproximadamente 1 hora. Tudo precisa estar perfeito. Isabel engoliu em seco. 1 hora para limpar e organizar a maior suíte do hotel. Terminou rapidamente o quarto atual e empurrou o carrinho para o elevador especial, que levava ao 16º andar. O andar das celebridades, como sua tia chamava. Quando as portas do elevador se abriram, a diferença era ainda mais marcante. O 16º andar parecia outro hotel inteiramente. Havia apenas 4 suítes, com corredores amplos o suficiente para que 3 pessoas caminhassem lado a lado. O carpete era mais espesso, as luzes mais suaves, e uma música de bossa nova, Tom Jobim, Isabel reconheceu, tocava suavemente através de alto-falantes ocultos. Quadros originais de artistas brasileiros adornavam as paredes. Reconheceu um Portinari, que tinha estudado em História da Arte. Parada diante das imponentes portas duplas da suíte 1601, Isabel hesitou. Uma placa dourada indicava Suíte Imperial, a mais luxuosa do hotel. Com as mãos ligeiramente trêmulas, deslizou o cartão na fechadura. A suíte presidencial era nada menos que um palácio condensado. Um saguão de entrada levava a uma sala de estar espaçosa, com teto de quase 5 metros de altura, lustres de cristal,
janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da praia de Copacabana e do Pão de Açúcar iluminado. Uma lareira decorativa de mármore dominava uma das paredes, ladeada por estantes de livros em madeira de jacarandá. Um piano de cauda ocupava um canto próximo à varanda externa. Isabel permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo o luxo que nem em sonhos imaginara. Logo após consultou o relógio. Menos de 1 hora para completar tudo. Dirigiu-se primeiro ao quarto principal, maior que sua sala de aula na faculdade, e começou a trocar os lençóis de algodão egípcio. Foi quando, estando de joelhos diante da lareira, limpando cuidadosamente os detalhes do mármore, que ouviu o clique da porta principal se abrindo. Seu coração parou. Não podia ser o Sr. Almeida. Faltavam ainda 20 minutos para o horário previsto. Mas era, e aquele momento mudaria para sempre o curso de 2 vidas que nunca deveriam ter se cruzado. Isabel permaneceu imóvel, o pano de limpeza suspenso no ar. Lentamente, virou-se para a porta. A figura que entrou não correspondia exatamente às fotos das revistas. Em pessoa, Marcos Almeida parecia simultaneamente mais humano e mais imponente. Alto, nos seus 40 anos, com cabelos negros e barba bem aparada, vestindo um terno azul marinho, que Isabel supôs custar mais que um semestre inteiro na faculdade de medicina. Seus olhos castanhos escuros fixaram-se nela, com uma expressão de desconcerto inicial, que rapidamente se transformou em algo mais. Um tipo de compreensão presunçosa que fez os pelos da nuca de Isabel se arrepiarem. Bem, isso é inesperado, disse ele, a voz grave preenchendo a sala, enquanto fechava a porta atrás de si e colocava sua pasta de couro sobre uma mesa lateral. Não parecia irritado, apenas vagamente divertido. Não fui informado sobre nenhum serviço especial para esta noite, interrompeu ele, estudando-a com um olhar que a fez sentir-se pequena. Um sorriso enviesado surgiu em seus lábios. Mas vejo que o hotel continua mantendo suas tradições de hospitalidade personalizada. Isabel franziu a testa, confusa. Como assim? Marcos deu alguns passos pela sala, afrouxando a gravata. Pode parar com a encenação. Não preciso dessas cortesias extras. Agradeço a tentativa do hotel, mas prefiro apenas descansar esta noite. Um momento de silêncio perdurou, enquanto as implicações das palavras dele lentamente se registravam na mente de Isabel. Quando finalmente compreendeu, sentiu o rosto queimar. Primeiro de vergonha, depois de indignação. Estou apenas limpando a suíte, disse ela, a voz trêmula. Sou funcionária da limpeza. Marcos inclinou a cabeça, o sorriso educado nunca deixando seu rosto. Claro que é. E devo dizer, a caracterização está muito boa. O uniforme um pouco grande demais. O ar de inocência surpresa. Os detalhes fazem a diferença, não é? Não estou entendendo, Isabel respondeu, embora a horrível compreensão já estivesse se formando em sua mente. Olha, Marcos suspirou, verificando rapidamente seu telefone antes de colocá-lo sobre a mesa. Não é a primeira vez que o hotel arranja companhia para hóspedes importantes. Normalmente são mais... Fez um gesto vago com a mão. Evidentes em suas intenções. Esta abordagem mais sutil é nova, mas desnecessária. Tive um longo dia de reuniões e, francamente, só quero um banho e algumas horas de sono. O ar parecia ter sido sugado da sala. Isabel sentiu uma onda de náusea, enquanto as implicações das palavras dele a atingiam completamente. Este homem, este bilionário arrogante, achava que ela era algum tipo de acompanhante, enviada pelo hotel para entreter hóspedes importantes. Não sou o que está pensando, disse ela, sua voz tremendo entre indignação e humilhação. Estou substituindo minha tia que machucou o tornozelo. Sou apenas uma estudante de medicina, cobrindo o turno dela para que não perca o emprego. Algo vacilou nos olhos de Marcos, uma sombra de dúvida, mas logo desapareceu, substituída por um tipo de compreensão condescendente que foi ainda mais humilhante. Estudante de medicina é uma narrativa interessante. Por um momento quase acreditei. É a verdade, Isabel exclamou, lágrimas de frustração começando a se formar. Por que faria isso? Por que estaria limpando a lareira se... Ela não conseguiu completar a frase. A atenção aos detalhes é admirável,
respondeu ele, agora suando quase entediado. Mas, como disse, não estou interessado esta noite. Pode dizer ao gerente que a recusei educadamente, sem ofensa à sua interpretação convincente. Foi a gota final. A humilhação transformou-se em fúria e Isabel agarrou seu pano de limpeza com força, lutando para manter a compostura. Não, sou uma atriz. Não sou uma garota de programa. Não sou algo que vem com seu upgrade de quarto, disparou a voz trêmula. Sou uma pessoa de verdade, que estava apenas tentando ajudar sua família. Como se atreve a me reduzir a isso? A expressão de Marcos finalmente mudou. O sorriso complacente desaparecendo. O olhar dele se estreitou, estudando-a com mais atenção, como se a visse pela primeira vez. Espere, está falando sério? Isabel não respondeu. Uma lágrima escorreu por seu rosto, enquanto ela reunia suas coisas com mãos trêmulas. Ao virar-se rapidamente, seu cotovelo atingiu o carrinho de limpeza, derrubando alguns produtos. O crachá de identificação da tia desprendeu-se de sua camisa e caiu silenciosamente no carpete espesso. Sinto muito pela interrupção, murmurou, a voz embargada. Outra pessoa virá terminar a limpeza. Sem olhar para trás, saiu apressadamente da suíte, deixando a porta fechar atrás de si com um clique suave que pareceu ecoar no corredor silencioso. No elevador de serviço, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Nunca em sua vida havia sido tão humilhada, tão completamente diminuída à condição de objeto. Na sala dos funcionários, trocou de roupa rapidamente, o corpo ainda tremendo de emoção. Só então percebeu que havia perdido o crachá da tia. Mais um problema para explicar, mas não podia voltar. Não agora. Enquanto caminhava pela Avenida Atlântica, até o ponto de ônibus, Isabel não tinha como saber que aquele doloroso encontro seria apenas o começo de uma história que nenhum dos dois poderia prever. Marcos Almeida permaneceu imóvel na suíte presidencial olhando para a porta fechada. A reação da jovem não se encaixava em nenhum padrão que conhecesse. Não era a indignação calculada de alguém interpretando um papel, nem o pragmatismo resignado de uma profissional rejeitada. Era dor genuína, vergonha real. Abaixou-se e pegou o crachá caído no carpete. Cristina Santos, Serviços de Limpeza, dizia com a foto de uma mulher de meia idade, não da jovem negra que acabara de sair correndo. Por um momento, a dúvida se instalou. Em seus quase 20 anos construindo um império tecnológico, Marcos havia desenvolvido um radar apurado para detectar falsidades. Pessoas sempre queriam algo dele. Investimentos, parcerias, favores, dinheiro. Desenvolvera um cinismo quase automático como mecanismo de defesa, mas aquelas lágrimas pareciam reais. Caminhou até o telefone e discou para a recepção. Preciso falar com o gerente de segurança imediatamente. 15 minutos depois, Marcos sentava-se na sala de segurança do hotel, observando as gravações das câmeras. Na tela, viu a jovem empurrando o carrinho pelo corredor, lutando visivelmente para manobrá-lo. As imagens da suíte mostravam-na trabalhando metodicamente, trocando lençóis, limpando o banheiro com atenção aos detalhes, organizando produtos de higiene. Não havia nada em seus movimentos que sugerisse qualquer intenção além de limpar o quarto. Quem é ela? Perguntou ao chefe de segurança, um homem de poucas palavras chamado Rodrigo. O crachá pertence a Cristina Santos, funcionária há 7 anos, mas esta claramente não é Cristina. Quero todas as informações sobre essa família, endereço, histórico, tudo. Senhor, se houve alguma violação de protocolo com uma funcionária, podemos lidar com isso internamente. Não há necessidade de... Não é o que você está pensando, interrompeu Marcos. Apenas consiga as informações. De volta à suíte, agora desconfortavelmente silenciosa, Marcos abriu o arquivo enviado ao seu tablet. Cristina Santos, 58 anos, viúva, empregada no Copacabana Palace desde a reforma de 2014. Morava num conjunto habitacional em Rocha Miranda. Avaliações consistentemente positivas. Uma dependente listada, Isabel Santos, 24 anos, estudante da Faculdade de Medicina. Isabel. Então era este seu nome.
Pegou uma dose de uísque do bar e foi até a janela. A cidade brilhava sob a chuva, o Cristo Redentor iluminado, as ondas de Copacabana quebrando suavemente na areia. Por anos, vira essa mesma vista de hotéis e restaurantes luxuosos, sempre cercado de pessoas importantes, sempre negociando, sempre calculando. Raramente se permitia simplesmente olhar. Algo naquela garota, Isabel, o perturbou profundamente. Não era apenas a vergonha de seu erro, embora isso pesasse. Era a lembrança de algo que havia perdido há muito tempo, em sua ascensão implacável ao topo. A capacidade de ver pessoas como pessoas, não como meios para fins. Tomou uma decisão. Precisava se desculpar, não por questões de relações públicas ou para evitar problemas, áreas em que sua equipe era especialista, mas porque sabia, num nível que raramente acessava nos dias atuais, que havia cometido um erro profundamente humano. Pegou o telefone. Amanda, preciso que cancele minhas reuniões da manhã e encontre o endereço de Cristina e Isabel Santos. Na manhã seguinte, sob um céu ainda nublado, Marcos dirigia seu próprio carro, um raro momento sem motorista, pelas ruas de Rocha Miranda. O bairro da Zona Norte, com seu comércio movimentado e prédios residenciais modestos, estava a mundos de distância do seu apartamento na Vieira Souto, em Ipanema. Estacionou diante de um edifício de apartamentos da década de 1970, com fachada descascada e entrada mal iluminada. Ajustou o caríssimo paletó, claramente deslocado naquele ambiente, e consultou seu telefone uma última vez. Apartamento 302, Bloco B. A escada rangia sob seus passos. No corredor do terceiro andar, o cheiro de feijão cozinhando misturava-se ao de umidade. Parou diante de uma porta verde desbotada, com números metálicos tortos. Respirou fundo e bateu. Após alguns momentos, a porta se abriu parcialmente, revelando uma mulher negra de meia idade apoiada em uma bengala, o tornozelo visivelmente enfaixado. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. Seu rosto aparecia com frequência suficiente na televisão e jornais para ser instantaneamente identificável. Senhor Almeida? Perguntou em voz baixa, claramente confusa. Senhora Santos, sou Marcos. Almeida. Poderia conversar com a senhora por alguns minutos? Cristina hesitou, ajustando o lenço sobre os cabelos grisalhos. É sobre ontem à noite, não é? Sobre Isabel? Sim, gostaria de explicar e me desculpar pessoalmente. Ela estudou seu rosto por um momento, como se procurasse sinais de má intenção, antes de abrir mais a porta. Entre, mas por favor, fale baixo. Isa finalmente conseguiu dormir há poucas horas. Passou a noite toda acordada estudando para compensar o tempo perdido no hotel. O contraste entre a suíte presidencial e aquele apartamento de 2 quartos não poderia ser mais gritante. Móveis gastos mais limpos, paredes com tinta descascando, uma mesa cheia de livros médicos e cadernos de anotações. Na pequena cozinha, uma panela no fogão exalava o aroma de feijão. Uma cortina fina servia como divisória improvisada entre a sala e um dos quartos. Por favor, sente-se, disse Cristina, indicando o sofá desgastado. Desculpe não oferecer café, não esperávamos visitas. Não se preocupe, respondeu Marcos, sentando-se desconfortavelmente. O apartamento parecia menor que seu closet em Ipanema. Cristina sentou-se numa cadeira de madeira, pousando a bengala ao lado. Então, o que aconteceu exatamente ontem à noite? Perguntou diretamente com a franqueza característica dos cariocas. Marcos explicou brevemente o mal-entendido, escolhendo as palavras com cuidado, mas sem omitir sua responsabilidade. Quando terminou, Cristina assentiu lentamente. Eu a avisei que poderia haver problemas, suspirou, mas ela insistiu. Tia Cristina, disse ela, se você perder esse emprego, como pagaremos a faculdade? Como pagaremos o aluguel? Sempre pensando nos outros, essa menina. Gostaria de pedir desculpas a ela pessoalmente, disse Marcos. Cometi um erro terrível de julgamento. Cristina o estudou por um longo momento. Talvez não entenda o que significa para alguém como Isabel ser confundida com, bem, o que pensou que ela fosse. Ela trabalha em 2 empregos além da faculdade. Estuda até desmaiar de exaustão.
Tudo para se tornar médica e ajudar pessoas. Entendo, disse Marcos, embora soubesse que de muitas formas não entendia realmente. Sua vida havia sido privilegiada desde a adolescência, filho de um engenheiro bem-sucedido, educação nas melhores escolas, capital inicial para sua empresa, vindo de investidores ansiosos. Ela tem uma entrevista para uma bolsa amanhã, continuou Cristina. Uma oportunidade que poderia mudar tudo para ela. E, em vez de estar descansada, passou a noite chorando antes de forçar-se a voltar aos livros. O peso da culpa se intensificou. Posso encontrá-la onde for conveniente para ela. Depois da entrevista, talvez. Cristina parecia prestes a responder quando a cortina se moveu levemente. Isabel apareceu, vestindo calças de moletom e uma camiseta desbotada, o cabelo crespo desarrumado, olhos inchados de choro e falta de sono. Congelou ao ver Marcos sentado em sua sala. "O que está fazendo aqui?" perguntou em voz baixa, mais confusa que hostil. Marcos levantou-se imediatamente. Vê-la ali em seu ambiente tornava o contraste entre seus mundos ainda mais gritante e seu erro de julgamento ainda mais imperdoável. "Vim pedir desculpas", disse simplesmente. "O que fiz ontem à noite foi imperdoável." Isabel cruzou os braços, visivelmente desconfortável. "Como nos encontrou?" "Tenho recursos", respondeu, percebendo imediatamente como isso soava. "Quero dizer, pedi informações ao hotel e... Achou que seria apropriado aparecer em nossa casa sem aviso?" A pergunta o pegou desprevenido. Em seu mundo, portas se abriam automaticamente para ele. Raramente precisava considerar se sua presença era bem-vinda. "Você está certa, deveria ter ligado primeiro. Peço desculpas por isso também." Um silêncio desconfortável preencheu o pequeno apartamento. O som da chuva voltando a cair parecia amplificado. "Por que se importa tanto?" Isabel finalmente perguntou. "Pessoas como você cometem erros sobre pessoas como nós o tempo todo. Normalmente seguem em frente sem olhar para trás." A pergunta era direta, quase brutal. Sua honestidade... Marcos hesitou, percebendo que respostas ensaiadas não funcionariam ali. "Porque quando você saiu daquela suíte ontem", respondeu lentamente, "vi algo que não via há muito tempo. Dignidade. Não a falsa dignidade de quem tem dinheiro e poder, mas a verdadeira dignidade de alguém que, mesmo quando tratada injustamente, mantém sua humanidade." Isabel não respondeu, mas algo em seus olhos mudou. Não perdão ainda, mas talvez uma pequena abertura. "Não estou pedindo que me perdoe", continuou Marcos. "Só queria que soubesse que reconheço meu erro. E lamento profundamente a humilhação que causei." Cristina interveio, seu tom prático quebrando a tensão. "Isabel tem uma entrevista importante amanhã. Precisa descansar e estudar." "Claro", Marcos assentiu, entendendo a deixa. Tirou um cartão de visita do bolso e colocou-o sobre a mesa. "Se houver qualquer coisa que eu possa fazer para reparar o erro, por favor, não hesite em me contactar diretamente." Dirigiu-se à porta, consciente dos olhares das duas mulheres em suas costas. No corredor, viu uma jovem vizinha passar rapidamente, claramente curiosa sobre a presença do famoso empresário naquele prédio. "Sr. Almeida", chamou Isabel quando ele já estava descendo o primeiro lance de escadas. Marcos virou-se surpreso. "A entrevista é no Hospital Universitário da UFRJ às 14h. Se ainda quiser conversar, estarei na Confeitaria Colombo, no centro, depois por volta das 4h. Foi uma abertura mínima, mas mais do que Marcos esperava. Com um aceno respeitoso, saiu do edifício e voltou para o mundo que conhecia, carregando consigo uma sensação estranha. A descoberta de que seu império de tecnologia e suas contas bancárias não o haviam preparado para o simples desafio de compreender a dignidade de alguém que não tinha nada além de sua integridade. O Hospital Universitário da UFRJ, na Ilha do Fundão, parecia uma fortaleza cinzenta sob o céu nublado. Em uma sala de reuniões no 3º andar, Isabel aguardava nervosamente do lado de fora, repassando mentalmente procedimentos cirúrgicos e estatísticas de resultados. A bolsa para especialização em cirurgia cardíaca pediátrica era altamente competitiva. Apenas um candidato seria selecionado este ano. Dentro da sala,
3 médicos seniores folheavam seu currículo impressionante, mas improvável. Notas: excepcionais, apesar da dupla jornada de trabalho. Estágio voluntário na Santa Casa de Misericórdia. Horas extras não remuneradas na ala pediátrica do Hospital Municipal Souza Aguiar. O que o papel não mostrava eram as noites sem dormir, as refeições puladas para economizar dinheiro, as roupas compradas em bazares beneficentes. Isabel Santos, chamou uma voz. Pode entrar agora. A entrevista durou 90 minutos extenuantes. Perguntas técnicas sobre procedimentos de bypass, discussão de casos hipotéticos, questionamentos sobre suas motivações. Quando terminou, Isabel saiu exausta, mas confiante. Havia feito o melhor que podia. Notificaremos os resultados em 1 semana, informou a secretária da comissão. Isabel consultou o relógio. Quase 4 horas. Parte dela queria simplesmente pegar o metrô para casa e dormir. Finalmente. Mas algo a impulsionou em direção ao centro da cidade, até a elegante confeitaria Colombo, um local histórico que raramente frequentava devido aos preços proibitivos. O contraste entre o hospital e o ambiente da confeitaria era gritante. Enquanto o hospital cheirava a desinfetante e equipamentos esterilizados, a Colombo era perfumada com aromas de café fresco e doces portugueses. Tetos ornamentados com lustres antigos, espelhos belgas e vitrines de madeira e cristal criavam uma atmosfera de elegância da Belle Époque carioca. Isabel sentiu-se imediatamente deslocada em suas roupas simples. Saia preta básica, camisa branca ligeiramente amassada do dia inteiro e o único blazer que possuía, já desbotado nos cotovelos. Procurou por um lugar discreto, longe das mesas centrais ocupadas por turistas e cariocas abastados. Foi quando avistou Marcos, sentado sozinho, em um canto, vestindo uma camisa azul sem gravata, mais casual que no dia anterior, mas ainda assim, obviamente, de grife. Ele não a viu imediatamente, concentrado em seu tablet. Uma xícara de café intocada à sua frente. Isabel hesitou na entrada. Ainda podia ir embora. Ainda podia evitar este homem, que representava um mundo que a havia julgado tão injustamente. Mas algo a impulsionou adiante. Talvez curiosidade, talvez o desejo de encerrar aquele episódio em seus próprios termos. Aproximou-se lentamente. Quando estava a poucos passos, Marcos ergueu os olhos e a viu. Levantou-se imediatamente, um gesto educado que parecia instintivo. Você veio? Disse ele, parecendo genuinamente surpreso. Disse que viria, respondeu Isabel simplesmente, ajustando a alça da bolsa gasta no ombro. Por favor, sente-se, ofereceu Marcos, indicando a cadeira à sua frente. Gostaria de algo para beber? O chocolate quente daqui é considerado o melhor da cidade. Um café seria ótimo, respondeu ela, consciente de que mesmo a bebida mais simples ali custava mais que seu almoço habitual. Quando o garçom se afastou com o pedido, um silêncio desconfortável se instalou. Através das janelas altas, a luz dourada do final da tarde iluminava a rua Gonçalves Dias, onde pessoas apressadas caminhavam entre os prédios históricos do centro. Como foi a entrevista? Perguntou finalmente Marcos, quebrando o silêncio. Isabel pareceu surpresa com a pergunta. Foi bem, eu acho. A comissão foi rigorosa, mas consegui responder à maioria das questões. Sobre o que é a bolsa exatamente? Especialização em cirurgia cardíaca pediátrica, respondeu ela. E pela primeira vez um brilho genuíno apareceu em seus olhos. É uma oportunidade para trabalhar com o Dr. Mendes, um dos melhores cirurgiões pediátricos do Brasil. Ele desenvolveu uma técnica para reparar defeitos septais em recém-nascidos que reduziu a mortalidade em 40%. Marcos observou a transformação em seu rosto, como a menção de seu campo de estudo trazia vida às suas feições normalmente tensas. O que a levou a escolher essa especialidade? Isabel hesitou, como se ponderasse quanto de sua vida pessoal compartilharia. O café chegou e ela tomou um gole antes de responder. Meu irmão mais novo, Felipe, nasceu com tetralogia de Fallot, um defeito cardíaco congênito complexo. Morreu aos 3 anos, esperando por uma cirurgia que nunca aconteceu a tempo. Isso foi antes do tratamento ser coberto integralmente pelo SUS.
Meus pais não tinham plano de saúde ou dinheiro para tratamento particular. A resposta atingiu Marcos como um soco. Não era a motivação abstrata que esperava, mas algo dolorosamente concreto. Sinto muito, disse sinceramente. Foi há muito tempo, respondeu ela, embora seu olhar distante sugerisse que a dor nunca havia realmente desaparecido. Nenhuma família deveria perder uma criança por questões financeiras. A simplicidade da declaração ressoou no espaço entre eles. Não era um slogan político ou uma afirmação ideológica, era a conclusão direta de uma experiência pessoal traumática. Marcos assentiu lentamente. É por isso que quer ser médica? Para evitar que outras famílias passem pelo que a sua passou? Em parte, concordou Isabel. Também porque tenho aptidão para isso, e porque cada criança que salvo... Ela parou, aparentemente desconfortável com a emoção que ameaçava emergir. É como salvar seu irmão de alguma forma, completou Marcos suavemente. Isabel olhou para ele com surpresa, como se não esperasse tal insight de sua parte. Assentiu levemente. Olha, Sr. Almeida. Marcos, por favor. Marcos, corrigiu-se. Entendo por que veio se desculpar e aceito suas desculpas. O que aconteceu foi um mal-entendido terrível, mas já passou. Não precisa sentir-se culpado ou fazer mais nada a respeito. Ele estudou seu rosto por um momento. Isso é muito generoso da sua parte, mas, na verdade, acho que há algo que posso fazer. Isabel franziu a testa. Se está pensando em algum tipo de compensação financeira, não estou interessada. A firmeza de suas palavras surpreendeu Marcos. A maioria das pessoas em sua posição veria a oportunidade de obter algo da situação. Não é isso, respondeu ele. O Instituto Almeida tem um programa de bolsas para estudantes de medicina. Focamos principalmente em pesquisa médica e desenvolvimento de tecnologia para a saúde, mas também temos uma divisão dedicada à cirurgia pediátrica. Os olhos de Isabel se estreitaram ligeiramente. Está me oferecendo uma bolsa por pena? Não por pena, respondeu Marcos calmamente. Por mérito. Seu histórico acadêmico é excepcional, apesar de todas as circunstâncias adversas. O tipo de determinação que demonstrou é exatamente o que procuramos em nossos bolsistas. Como sabe sobre meu histórico acadêmico? Marcos hesitou, percebendo seu erro. Fiz algumas pesquisas básicas. Peço desculpas se isso parece invasivo. Isabel suspirou, colocando a xícara sobre o pires com um leve tilintar. Veja, agradeço a oferta, mas não quero nada que venha de um sentimento de obrigação ou culpa. Trabalhei duro para chegar onde estou e continuarei trabalhando duro, independentemente do resultado da entrevista de hoje. A firmeza tranquila com que falava, sem amargura ou ressentimento, apenas uma dignidade simples, impressionou Marcos novamente. Era uma qualidade tão rara em seu mundo de ambições ferozes e agendas ocultas. Respeito sua posição, disse, finalmente, mas gostaria que pelo menos considerasse a possibilidade, não como um favor pessoal, mas como uma candidata qualificada que merece a oportunidade. Isabel tomou outro gole de café pensativa. Por que se importa tanto? Era uma pergunta direta, sem floreios, o tipo de pergunta que ninguém em seu círculo social faria. Porque seu talento não deveria ser desperdiçado por falta de recursos, respondeu ele. Depois de uma pausa, acrescentou mais suavemente. E porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido. O quê? Que valor real não tem nada a ver com dinheiro? Ele sorriu levemente. É irônico que tenha sido necessário alguém que mal consegue pagar o aluguel para lembrar disso a alguém que possui metade dos prédios desta rua. Isabel não respondeu imediatamente, estudando-o como se tentasse decifrar um quebra-cabeça, particularmente complexo. Finalmente ela pegou sua bolsa, fez uma leve pausa e disse, tenho que ir. Minha tia está esperando notícias sobre a entrevista e tenho plantão no posto de saúde esta noite. Marcos assentiu silenciosamente, escondendo sua decepção. Claro, obrigado por vir. Ela se levantou, mas antes de sair, hesitou por um instante. Vou pensar na sua proposta. Não estou prometendo nada, mas considero tudo o que conversamos. Ele a observou se afastar e então,
Com um olhar pensativo, soltou um suspiro. Depois de alguns segundos, virou-se e abriu sua garrafa de água, refletindo. Ao sair do hotel, Marcos sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, a arrogância social e o poder que sempre o acompanhara. Por outro, um sentimento estranho de esperança. Talvez, pensou, a dignidade e a força de alguém como Isabel pudessem ensiná-lo mais do que qualquer orçamento ou estratégia de negócios. Afinal, o que realmente importava tinha a ver com vidas e valores que o dinheiro não podia comprar. Na manhã seguinte, Marcos retornou ao Rio e, na própria sala de segurança do hotel, revisou as gravações e arquivos relacionados à jovem. Ainda pensava naquele momento em que ela vira sua verdadeira humanidade, uma face que raramente permitia que alguém visse em seu mundo de aparências e interesses. Era um lembrete certeiro de que, às vezes, as maiores lições vêm das pessoas mais improváveis. Nos dias seguintes, Marcos não conseguiu tirar Isabel de seus pensamentos. Sua determinação, sua força silenciosa e o brilho nos olhos, mesmo saturados de dor, o conquistaram de uma forma irresistível. Decidiu então, sem muitas explicações, que precisava fazer algo mais do que apenas oferecer uma bolsa. Precisava, de alguma forma, ajudar essa jovem a lutar por seu sonho de verdade. E assim, preparou uma carta, uma oferta de oportunidade real, que ia além de qualquer política de bolsas ou filantropia superficial. Era uma proposta de parceria, de suporte, a primeira etapa de algo maior que pudesse mudar definitivamente o destino de Isabel. Enquanto ele escrevia a mensagem, pensou: às vezes o maior investimento que podemos fazer é na coragem de quem, apesar de tudo, continua acreditando no futuro. E na sua cabeça, uma certeza surgia. Aquele dia marcava o começo de uma mudança que ambos ainda nem tinham certeza de compreender totalmente. Porque, no final, pensou, as verdadeiras riquezas da vida são aquelas que construímos através de respeito, esperança e a capacidade de enxergar além do óbvio. E foi assim que, de um encontro cheio de mal-entendidos, nasceu uma história de transformação, coragem e amor que superou todas as diferenças, provando que os maiores tesouros estão, muitas vezes, escondidos em lugares inusitados, na dignidade de uma jovem estudante e no coração de um homem que aprendeu a redescobrir seu valor. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar suas reflexões nos comentários e contar para a gente. Você já viveu algum momento em que um julgamento precipitado quase lhe fez perder algo precioso? Ou conhece alguém cuja história de amor começou de uma forma inesperada ou até constrangedora? Conte a sua experiência. Afinal, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais improváveis. E também, me diga de onde você está assistindo essa história. Quero saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras emoções esperando por você aqui. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.